Olá, senhores, bem-vindos, bem-vindos. Vamos prosseguir então com o nosso programa de Direito Penal. Estamos falando da teoria do crime. Na teoria do crime, a gente já falou da tipicidade. Lembra que crime era fato típico, antijurídico e culpável? Pois bem, nós já falamos da tipicidade e agora vamos falar da antijuridicidade, também chamada ilicitude. Vamos lá? Vamos lá. Antijuridicidade, também chamada ilicitude. O que é isso? Escreva aí. Escreva aí. Antijuridicidade. Antijuridicidade significa proibição. Significa proibição. É a contrariedade do fato. É a contrariedade do fato com a totalidade do ordenamento jurídico. Com a totalidade do ordenamento jurídico. Ponto. Então, quando você diz que o fato é antijurídico, você está confirmando que ele é proibido, você está dizendo que ele contraria não a norma A ou a norma B, mas que ele contraria todo o ordenamento jurídico. Então, quando mata alguém, contraria a norma do matar alguém. Mas será que estava em legítima defesa? Será que estava em estado de necessidade? É na antijuridicidade que você vai dizer. Ele não contrariou só a norma do homicídio, ele contrariou o ordenamento todo, porque não estava em legítima defesa, não estava em estado de necessidade. Essa é a ideia. Mas, Gustavo, está confuso. Como que eu sei se o fato é ou não é antijurídico? Escreva aí. Escreva aí. Todo fato típico será também antijurídico, salvo se presente uma excludente de antijuridicidade. Salvo se presente uma excludente de antijuridicidade. Então, todo fato típico é antijurídico, salvo se presente uma excludente. Você já sabia disso, tá? Já sabia. Quer ver? Responde sem pensar, mas tem que ser sem pensar para ter graça, tá? Para dar certo a brincadeira. Responde sem pensar. Matar alguém é proibido? Matar alguém é proibido? Sempre? Não, depende. Então, por que quando fala matar alguém é proibido, a maioria responde porque matar alguém é fato típico. E se é fato típico, é a princípio antijurídico, ou seja, proibido. Só não será. Aí quando eu falei sempre, você pensou no quê? No salvo. Então, pensou em que casos? Legítima defesa, estado de necessidade. Então é isso. Matar alguém é fato típico. Se é fato típico, é antijurídico, é proibido. Salvo se tiver uma excludente de proibição, uma excludente de antijuridicidade. Estamos de bem? Joia? Isso tem nome. Essa ideia de que todo fato típico é antijurídico, salvo se presente uma excludente, tem um nominho. Puxa uma flechinha disso que você escreveu e põe assim, ó. É a tipicidade indiciária
é a tipicidade indiciária da antijuridicidade. É a tipicidade indiciária da antijuridicidade. Como é que cai isso na OAB? Cai assim, ó. Tipicidade indiciária da antijuridicidade. Significa, 2 pontos. Gabarito. Todo fato típico é antijurídico, salvo se presente uma excludente. Joia? Joia. Ponto. Escreva aí. Requisito subjetivo das excludentes. Requisito subjetivo das excludentes de antijuridicidade. Requisito subjetivo das excludentes de antijuridicidade. Dois pontos. Como assim, Gustavo? Explico. Imagine assim, ó, o sujeito liga para a esposa 7h30 da noite. Meu bem, você não sabe o inferno que foi hoje aqui o dia. Logo que chegamos pela manhã, o patrão chamou todo mundo no galpão e disse que cabeças iam rolar. Que ele queria o balanço da empresa até o entardecer, senão cabeças iam rolar. E te digo, meu amor, ele olhava para mim quando falava das cabeças iam rolar, eu estava apavorado. Bom, foi uma gritaria, um corre-corre, uma choradeira aqui o dia inteiro, ninguém saiu para comer, teve gente desmaiando, passando mal, todo mundo ali tentando acabar o balanço, mas não dava, conseguimos. E não só conseguimos, como mostramos para o patrão lucro no final do ano. Ele ficou muito contente, prometeu bônus, querida, vamos viajar. Estão todos eufóricos, pulando aqui, felizes, e vão comemorar no pequeno barzinho aqui na frente, fazer um happy hour. Posso ir? Ao que a esposa responde, mas é claro que sim, querido marido, você merece, tem trabalhado tanto, precisa se distrair com os amigos, vá e não preste atenção na hora. É uma esposa teórica, tá? De um manual de direito penal alemão. Uma esposa teórica, tá bom? Bom, o sujeito vai, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, ele não dá notícia, a cidade perigosa, ela liga preocupada. O telefone atende. Ele não. Ela só escuta o barulho de música alta, risadas, vozes de mulher. Desliga o telefone de novo. Ela fica enfurecida. 11 da noite nada, meia-noite nada. 1 da manhã ela pensa, melhor é que não volte. 2 da manhã nada, às 3 da manhã ela escuta o ranger da porta abrindo. Ela se coloca atrás da porta com uma cadeira na mão. Do jeito que abre a porta, ela desfere o golpe. Um golpe letal, um golpe que racha a cabeça e mata. Um terrível criminoso que andava nas vizinhanças, invadindo as casas e matando pessoas indefesas. A minha pergunta é, legítima defesa? Interessante, né? Interessante. O exemplo é teórico, O exemplo é teórico. Hã? O marido chega logo depois, perdeu a hora, pobrezinho. Ó, olha que curioso. Objetivamente, ela está em legítima defesa. Objetivamente, ela está numa situação de matar ou morrer. Tá? Só que ela não sabe. Subjetivamente, ela não tem ânimo de se defender. Ela tem ânimo de atacar o pobre marido que havia perdido a hora. Não é? O que se pergunta, enfim, é o seguinte. Para estar em legítima defesa, basta estar objetivamente em legítima defesa ou também é necessário subjetivamente em legítima defesa? Precisa dos dois. Precisa também, subjetivamente, ela não está em legítima defesa. Escreva isso. Para ser beneficiado, por excludente de antijuridicidade,
para ser beneficiado por excludente de antijuridicidade, o sujeito deve conhecer a situação de fato que justifica a sua conduta. O sujeito deve conhecer a situação de fato que justifica a sua conduta. Então, ou ele sabe da situação de fato, ou ele não pode ser beneficiado. Como é que isso já caiu na OAB? Caiu um sujeito, era delegado de polícia, e ele está voltando para a delegacia com a sua equipe, quando ele percebe na calçada um sujeito que ele já não via há muito tempo, mas que era aquele que o atormentava na escola, que o humilhava, o espancava, o afogava no vaso, não sei o quê. Ele olha e pensa, puxa, tá aí como o mundo é redondo e dá voltas, não é? Na época ele era grandão, fora tão poderoso, e eu indefeso, não é? E ele fez o que fez. Agora está ele aí, não é, andando indefeso, e eu aqui, uma autoridade, armado com a minha equipe. Olha, equipe, pode pegar ali, ó. Conheço, é foragido. Pode pegar, conheço, é foragido, pode pegar. A equipe vai lá, trava o sujeito. Não é? Chega na delegacia, manda trancar o cara no pior corró da cadeia. No dia seguinte ele chega e pensa, bom, vou soltar, né? Já passou uma noite no pior corró, já devem ter batido, já devem ter afogado no boi, já devem ter feito de tudo com ele, tá de bom tamanho já, vou mandar soltar. Na hora que ele senta na mesa dele, que ele vai mandar soltar, em cima da mesa, mandado de prisão expedido em desfavor do sujeito e datado já de mais de um mês, não é? Aí a OAB perguntava, ele estava no estrito cumprimento do dever legal? Não. Não por quê? Porque ele não sabia do mandado. Quando ele prendeu, ele não sabia que podia prender. Então não, ele não estava no estrito cumprimento do dever legal. Porque para estar, tem que conhecer a situação de fato que justifica a conduta. Deu para pegar? Joia? Joia? Prossigo. Escreva aí. Excesso nas excludentes. Excesso nas excludentes. Dois pontos. Nos termos do artigo 23, parágrafo único, nos termos do artigo 23, parágrafo único, será punível o excesso com dolo ou culpa. Será punível o excesso com dolo ou culpa. Já conclui, depois eu explico. Põe assim, ó, possível concluir que será irrelevante penal, o excesso exculpante. Será irrelevante penal o excesso exculpante. Exculpante, com X. Exculpante. Tá? O que é o excesso exculpante? É aquele que não tem dolo nem culpa. Então, quem com dolo se excede na legítima defesa, responde pelo crime doloso. Quem com culpa se excede numa legítima defesa, responde pelo crime culposo. Mas quem se excede sem dolo e sem culpa, está naquilo que a gente chama de excesso exculpante.
exculpante. E o excesso exculpante não tem relevância penal. Exemplo, imagine uma jovem norte-americana, está lá na casa dela, tranquila, andando do quarto para a sala, quando percebe que um terceiro invadiu a casa. O sujeito corre atrás dela, e ela corre em desabalada carreira do sujeito, e o sujeito correndo, e ela correndo, o sujeito consegue se lançar sobre o corpo dela, não é? Se projeta sobre o corpo dela, e começa a tentar, não é? Imobilizá-la, para arrancar a sua roupa e tal. Ela pega e faz assim, né? E ela encontra uma faca, uma tesoura. Filme norte-americano é sempre assim, não é? Ela faz assim, sempre encontra uma faca, uma tesoura. Imagino que deva ser um costume norte-americano, deixar facas e tesouras, não é? Espalhadas pelo chão e por medida de segurança. Não é? Então ela pega e faz assim, por isso que o meu exemplo era uma moça norte-americana, encontra uma tesoura. Dá um golpe nas costas do sujeito. No primeiro golpe que ela dá, ela já perfura o pulmão do sujeito. O sujeito já mal pode respirar. Mas ela não percebe, porque o que ela sente é o corpo do sujeito projetado sobre o corpo dela. O que ela faz? Dá outro golpe, outro, 5 golpes, até perceber que o sujeito desfaleceu. Tira o sujeito de cima dela. Ora, com o primeiro golpe, já tinha cessado a agressão. Os outros 4 golpes foram em excesso. Eu pergunto, ela estava querendo atacar ou ela ainda imaginava se defender? Imaginava se defender. Então, não estamos falando de excesso doloso, certo? Excesso doloso. Não era excesso doloso. Você acha que ela foi descuidada? Que ela devia ter dado o primeiro golpe, parado e pensado, viu? Você ainda está me agredindo, não é? Ou ela fez o que qualquer um faria? Ela foi descuidada ou ela fez o que qualquer um faria? Fez o que qualquer um faria. Então também não é excesso culposo. Se não é excesso doloso, não é excesso culposo, é excesso exculpante. O excesso exculpante não tem relevância penal. Ela não responde por nada. Deu para pegar? Beleza? Joia? Joia. Vamos trabalhar então agora as excludentes uma por uma. Vamos lá? Escreva aí. São excludentes da antijuridicidade Dois pontos. Número 1, a legítima defesa. Número 2, o estado de necessidade. Número 3, o estrito cumprimento do dever legal. E 4, o estado de necessidade. Opa! O exercício regular de direito. Começou. O exercício regular de direito. Precisa. O exercício regular de direito. Então, são as 4 excludentes expressas: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Já tem 4 previstas em lei. Eu te pergunto, além dessas 4, podem ser reconhecidas outras fora da lei, extralegais? Sim. Escreva.
doutrina e jurisprudência, aceitam doutrina e jurisprudência, aceitam a existência de causas extralegais, excludentes da antijuridicidade. Excludentes da antijuridicidade. Dentre as quais se destaca o consentimento do ofendido, dentre as quais se destaca o consentimento do ofendido. Ponto. Como assim? Então, além da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular do direito, você pode ter outras reconhecidas, outras que não estão previstas na lei. Uma que está sempre em destaque é o chamado consentimento do ofendido. Tá? Escreva sobre o consentimento do ofendido. Escreva aí. Sobre o consentimento do ofendido. Sobre o consentimento do ofendido. 2 pontos. Número 1. O consentimento deve ser livre. O consentimento deve ser livre e válido. O consentimento deve ser livre e válido. Segundo, o bem jurídico deve ser disponível. O bem jurídico deve ser disponível. Como assim? Imagine que eu comprei um carrão, tá? Desses carrões super caros, tal, Ferrari, Lamborghini, sei lá o nome desses carros. Mas comprei um carrão. Aí eu trago, né, para a turma ver. Quem compra um carrão desse é para os outros, né, quer mostrar para os outros. Então eu tenho que mostrar. Né? Eu trago aqui o carrão para a turma ver. Ok, meu carrão, tal. O colega levanta a mão e fala: Gustavo, sempre tive uma dúvida. Pois não, minha função aqui é essa, esclarecer dúvidas. Né? Qual será o barulho que faz se a gente quebrar a lanterna da Ferrari com um taco de beisebol? Rapaz, também não sei dizer. Né? Bom, mas estou aqui para esclarecer dúvida. Pega o taco. Sério, pega o taco. Vamos escutar o barulho. Pode, quebra. Pode quebrar? Pode, quebra. Pá, quebrou. Pergunto, ele destruiu o patrimônio alheio? Sim, isso é fato típico de dano. Estava em legítima defesa? Estado de necessidade? Estrito cumprimento do dever legal? Não. Foi crime? Não. Por quê? Porque eu deixei. Mas onde está escrito que eu deixar tira o crime? Não está escrito. É uma causa extralegal, excludente da antijuridicidade. Tá? Percebam que nesse caso o consentimento foi livre, válido e o bem jurídico era patrimônio, era disponível. Não é? Se o consentimento fosse inválido, claro, né? Não seria suficiente. Imagine, meu filho está com a chave de carro na frente de casa, não é? Chega um sujeito e fala: viu,
quer trocar esse carro feio nesse pacote de figurinha brilhante? Meu filho troca na hora, tá? Pergunto, consentimento? Claro que não. Meu filho tem 10 anos, consentimento é inválido, tá? A mesma coisa se o bem jurídico for indisponível. Eu chego, né, falo, gente, não aguento mais de coceira no braço, arranca o braço para mim. Não adianta consentir, não pode arrancar braço, é bem jurídico indisponível. Beleza? Beleza. Tem um outro comentário interessante, viu? Escreva. Caiu uma vez na GV, mas vai que cai de novo. Escreva aí, seria número 3? Põe assim, ó. Nos chamados crimes de constrangimento, nos chamados crimes de constrangimento, o consentimento do ofendido, o consentimento do ofendido afasta desde logo a tipicidade. Põe entre parênteses. Quero que você guarde 2 exemplos de crime de constrangimento que são os que caem. Constrangimento ilegal, constrangimento ilegal e estupro. Constrangimento ilegal e estupro. Então, nesses chamados crimes de constrangimento, constrangimento ilegal, estupro, não é? Você tem o consentimento do ofendido afastando desde logo a tipicidade. Tá? Explico. Estupro, por exemplo. Então, você vai pegar e falar para mim que o consentimento do ofendido vai afastar a antijuridicidade no estupro. Sujeito, né? O sujeito chega para a menina e fala: puxa, eu quero te dar um beijo. Ai, beije-me. Ele dá o beijo. Você vai falar para mim que isso é fato típico de estupro, excluindo a antijuridicidade porque ela consentiu? Não. No crime de estupro está escrito: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Nesse caso que eu narrei, teve algum constrangimento? Não, porque se tem consentimento, não tem constrangimento. Então, nesses crimes que tem o verbo constranger no fato típico, o consentimento não vai afastar a antijuridicidade. Ele exclui desde logo a própria tipicidade. Você nem discute antijuridicidade. Deu para entender? Beleza? Guarde esses 2 exemplos. Constrangimento ilegal e estupro. Toda vez que eu vi cair em prova pública foi com esses 2 exemplos. Tudo bem? Beleza? Ponto. Vamos discutir as outras excludentes agora. Vamos lá. Vamos começar pela legítima defesa. Legítima defesa, que está prevista no artigo 25 do Código Penal. Está prevista no artigo 25 do Código Penal. Quais são os requisitos da legítima defesa? Primeiro, agressão injusta. Agressão injusta. O que é agressão injusta? Vamos lá, o que é uma agressão? Escreva aí. Agressão é a conduta lesiva
humana. É a conduta lesiva humana. Ponto. O ataque espontâneo do animal, não é uma agressão. Não é uma agressão. Ponto. Como assim, Gustavo? Assim, ó. Para ser agressão, tem que ser uma conduta lesiva humana. Se for o ataque espontâneo de um animal, aí não é agressão. Imagine que você está passando por uma frente do zoológico e o leão escapa e corre atrás de você. Você vai dar um tiro no leão. Pode falar que tem legítima defesa? Não, porque o leão não está te agredindo. Tá bem? Ai, Gustavo, então eu tenho que deixar o leão me pegar. Não. Você pode atirar no leão, só que não chama legítima defesa. Chama estado de necessidade. Essa é a diferença importante. Para ser legítima defesa, tem que ter uma agressão. Não entendi a pergunta. Pedro estava no quintal. O cachorro entra, é um ataque espontâneo de animal. Ataque espontâneo de animal não é agressão, tá bom? Pode matar o cachorro, pode atirar o cachorro, mas é estado de necessidade, não é legítima defesa. Não tem problema. Agora, e se o dono do cachorro manda o cachorro te pegar? Pega, pega! O cachorro vai. Aí eu pergunto, tem uma agressão? Tem. Tem uma agressão do dono do cachorro que está usando o cachorro como se fosse uma arma, uma pedra, uma faca. Aí é agressão. Aí é legítima defesa. Contra o dono. Mas é claro que você pode atingir o cachorro. Deu para pegar? Beleza? 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 Beleza. Né? O certo seria o cachorro e o dono, né? Para prender a nó. Tá certo. Beleza? Injusta. Quando que uma agressão é injusta? Escreva aí. Escreva assim, ó. Toda agressão é injusta. Toda agressão é injusta. Deixa eu só matar esse raciocínio agora, depois eu juro que eu respondo a pergunta. Toda agressão é injusta, salvo se acobertada por uma excludente de antijuridicidade. Salvo se acobertada por uma excludente de antijuridicidade. Por quê? Porque agredir é fato típico. E todo fato típico é injusto, é antijurídico. Salvo se presente uma excludente. Eu sempre dou o exemplo aqui. Eu sou defensor público, né? Então, tantas e quantas vezes já defendi autores de latrocínio, crime horroroso. Coisa mais comum quando eu chego para conversar com o réu, e todo réu sempre pergunta, né? Tá muito ruim a coisa? Como é que tá? Tá muito ruim para mim? Bom, então, chega lá para conversar, o autor de latrocínio fala, tá muito ruim? Ué, tá.
Tá péssimo. Você matou alguém para roubar, um dos piores crimes do Código Penal, a pena mínima é 20. Ainda que o senhor bem se comporte, faça tudo certinho, antes de 15 o senhor não vai ver a cor da rua. Não é? Mas por que o senhor está perguntando? Não, doutor, mas eu não foi não, viu, doutor? Foi em legítima defesa. Como é que é? Doutor, eu matei, mas foi em legítima defesa. Conta a história. Doutor, eu cheguei lá para roubar. E eu apontei a arma para o comerciante e falei, viu, me dá o dinheiro que nada vai te acontecer. E doutor, nada ia acontecer, eu não tenho por que matar o cara. Eu sei que se eu atiro no cara, a polícia vai dar mais atenção. Se eu só roubo, vou embora, não acontece nada. Nem conheço o cara, vou atirar para quê? E eu falei para ele, continua dando dinheiro, nada vai te acontecer. Doutor, nada ia acontecer, não tem por que atirar no cara. Aí eu percebi que ele pegou e enfiou a mão mais embaixo da gaveta, doutor. Eu fiquei esperto. A hora que ele trouxe a mão, doutor, ele trouxe o revólver, doutor. Ele ia me matar, doutor. Aí eu atirei, mas foi em legítima defesa. Cola? Não cola. Por que não cola? O comerciante ia atirar nele. Só que o comerciante estaria em uma agressão. A agressão do comerciante seria justa. Por quê? Porque o comerciante estaria em legítima defesa. E se a agressão do comerciante é justa, o assaltante não pode estar em legítima defesa, porque a legítima defesa exige agressão injusta. Deu para perceber? Isso nos permite concluir que não é possível que duas pessoas estejam ao mesmo tempo em legítima defesa real uma contra a outra. Por quê? Porque para uma estar em legítima defesa, a agressão tem que ser injusta. Mas se essa tiver em legítima defesa, a agressão dela seria justa. E essa não poderia estar em legítima defesa. Percebeu? É conceitualmente impossível. Não dá. Para uma ser positiva, a outra tem que ser negativa. E vice-versa. Beleza? Escreva isso. Possível concluir pela inviabilidade da legítima defesa real recíproca, ou seja, que duas pessoas estejam ao mesmo tempo em legítima defesa real uma contra a outra. Uma contra a outra. Não dá conceitualmente. Joia? Eu acho que eu vou pedir um pouquinho de paciência para a colega, porque eu acho que quando eu responder todos os requisitos, a gente conclui junto pela pergunta da colega. Tá joia? Vamos continuar? Próximo requisito? Escreva aí. A agressão injusta tem que ser atual ou iminente. Atual ou iminente. O que é uma agressão atual? Os requisitos da legítima defesa são agressão injusta, atual ou iminente. Bem, tá bom? Então, para que tenhamos legítima defesa, eu preciso ter uma agressão
injusta, atual ou iminente. É um outro requisito. Na verdade, eu vou explicar. Por que eu dividi em 5? Porque são os 5 quesitos tradicionais do júri. Então, o primeiro quesito era: a agressão era injusta? A agressão era atual ou iminente? O bem jurídico era próprio de terceiro? Foi o empregado meio necessário? Com uso moderado? Eram as 5 perguntas tradicionais. É assim que os manuais trazem. É assim que as questões trazem também, não é? Porque, tanto que a defesa, quando pedia legítima defesa, a defesa, eu lembro, né, que os advogados chegavam e falavam: senhores jurados, votem sim aos 5 primeiros quesitos. Quem votar sim nos 5 primeiros quesitos. Então a gente vai desdobrando os quesitos aqui, como fazem os manuais, como fazem as provas públicas. Tá joia? Vamos lá. Atual ou iminente? O que é atual? Escreva aí. Atual é a que está acontecendo. É a que está acontecendo. E iminente é a que vai acontecer no próximo. Vou repetir. Atual é a que está acontecendo. E iminente, a que vai acontecer no próximo instante. Como assim, Gustavo? Atual, enfiando a faca no peito. Iminente, saquei a faca. Tá? Que a gente pode concluir? Escreva aí. Possível concluir pela inviabilidade da legítima defesa contra agressão passada, contra agressão passada ou futura. Ou futura. Como assim? Deu para anotar? Deu? Como assim, Gustavo? Não pode legítima defesa contra agressão passada ou futura. Imagine, o sujeito chega em casa, vai abrir a porta, sai um terceiro, um desconhecido que ele nunca viu, com a roupa toda manchada de sangue. Quem é você? O que estava fazendo em minha casa? Com licença, eu acabei o que eu vim fazer. Não é? Ele abre a porta, a família morta no chão. Pode ir atrás do sujeito em legítima defesa? Não. Por quê? Porque já é agressão passada. Mas vai dar muita vontade. Eu sei, chama vingança. Não chama legítima defesa. Para ser legítima defesa tem que ser agressão atual ou iminente. A mesma coisa diante de uma agressão futura. Quantas e tantas vezes que eu estou lá, né, na defensoria, chega alguém lá. Doutor, me ajuda. O que aconteceu? Doutor, eu matei alguém. Rapaz, isso é péssimo, né? Matar alguém é péssimo. Não, doutor, mas foi em legítima defesa. Não, sempre é, né? Até aí, toda vez é. Conta a história. Doutor, eu estava lá jogando bola, né? Deu uma entrada no cara, ele falou para não fazer de novo. Eu fiz. Ele falou para não fazer de novo. Eu fiz. Ele falou que se eu fizesse de novo, ele ia me matar. Eu fiz. Aí ele pegou e me jurou de morte. Falou para eu olhar bem pro sol, que a hora que o sol caísse, eu caía morto também. Doutor, eu perguntei ali do lado, o pessoal falou que os 2 últimos que ele tinha jurado de morte morreram. Fiquei apavorado. Corri em casa, catei meu revólver e voltei no campo. Ele não estava mais lá, não. Peguei e corri na casa dele. Pulei o muro, escutei barulho do chuveiro. Ele estava tomando banho. Entrei e dei 3 tiros no peito dele. Mas foi em legítima defesa, doutor. Porque se eu não mato ele no banho, ele sai e me mata.
escola? Não. Porque isso seria legítima contra agressão futura. Não cabe. Tem que ser atual ou iminente. Tá claro? Vamos quebrar o bloquinho, já voltamos.